Oi, seja bem-vindo aqui ao primeiro módulo. Eu vou explicar o que, afinal, é uma inteligência artificial. Eu trouxe a definição aqui desse autor, o Stuart Russell. Ele fala que uma inteligência qualquer, humana ou artificial, ela é uma entidade inteligente à medida que faz o que provavelmente serve para atingir o que ela quer, levando em conta o que ela percebeu. Então, tem dois fatores importantes aqui. Uma entidade inteligente, ela tem um objetivo, né? Ela tem um desejo aqui nesse caso, né? Que no caso de uma máquina da inteligência artificial não é uma vontade, mas sim um objetivo. Então, tem algo que ela tem que cumprir. E tem um segundo parâmetro, que é o ambiente. Tudo que ela percebe, tudo que ela sabe, entende do ambiente. Então, isso aqui é uma definição ampla de inteligência. E aí, derivando para a inteligência artificial, como que ele define esse termo? Ele fala que as máquinas são inteligentes na medida em que se possa esperar que as suas ações atinjam seus objetivos. Então, a máquina inteligente, né, ou inteligência artificial, ela tem um objetivo e ela tem ações que cumprem com esse objetivo. E aí, as inteligências artificiais, né, os novos modelos que a gente tem visto nos últimos anos, eles conseguem ter um entendimento do contexto, lembra ali na primeira definição, muito grande por causa de um volume muito grande de dados. Então, as inteligências artificiais são treinadas num volume de dados muito grande. Então, quando você pede para um IA, por exemplo, criar um texto sobre a história do Brasil, o Império, ela vai criar um texto com muitas informações porque ela foi treinada, ou seja, as pessoas que desenvolveram essa inteligência artificial passaram um volume gigantesco de dados, de textos, de várias fontes, né, de informações, e ela tem isso registrado, ela foi treinada com essas informações e ela consegue criar um texto, um resumo sobre o período imperial. Então, as inteligências artificiais, elas conseguem cumprir um objetivo com base num contexto. Mas isso quer dizer que a IA funciona como cérebro humano? Não, uma inteligência artificial, ela cumpre objetivos com base num contexto, mas o funcionamento é muito diferente do cérebro humano. Até porque a gente não tem um conhecimento 100% de como funciona o cérebro humano para dizer, inclusive, que qualquer outra tecnologia ou entidade tem um funcionamento igual ao do cérebro humano. A principal diferença aqui é que as inteligências artificiais não têm consciência. Elas são baseadas em competência, ou seja, o quanto elas se aproximam do objetivo, o quão rápido elas são, é muito mais sobre competência do que sobre consciência. O que eu quero dizer sobre isso? Se uma inteligência artificial escreve que o céu é azul, ela só está escrevendo isso porque escrever que o céu é azul está muito mais próximo de tudo que ela tem na base de dados dela do que ser uma consciência. Inteligência artificial não sabe o que é céu, não sabe o que é azul e não sabe que o céu é azul no sentido de ser consciente do que é isso. Ela é uma máquina muito competente que consegue correlacionar essas palavras porque ela foi treinada em um volume muito grande de dados e ela sabe nesse volume muito grande que o céu é azul, mas ela não tem consciência do que é isso. Mas tem um mecanismo do cérebro humano que é muito usado em inteligência artificial, que é o sistema de recompensa. Ou seja, a gente tem um sistema no nosso cérebro que recompensa a gente se a gente faz algo de acordo com os objetivos, etc. E isso acontece no treinamento das inteligências artificiais. Como que a gente consegue ter modelos que criam textos ou imagens tão incríveis dentro, né, de um treinamento? Como que essas IAs são treinadas, né? O que é isso? Esse treinamento, ele tem, como eu já disse, um volume grande de dados e um sistema de recompensa. Então, se a inteligência artificial acerta determinada saída, né, se é pedido algo para o modelo de inteligência artificial e ele retorna de uma maneira correta, quem desenvolve, né, o algoritmo, quem desenvolve todo esse sistema de inteligência artificial, faz com que o algoritmo dê uma recompensa, ou seja, mostra para a IA que ela está correta, que esse resultado está mais próximo do correto, e assim vai refinando os resultados até chegar num ponto que é lançado para todo mundo aqui usar, etc. Então, o sistema de recompensa é parecido com o do cérebro humano, mas as inteligências artificiais, de forma alguma, têm consciência sobre a realidade.
E aí a gente viu, né, nos últimos anos, desde 2021, 22, com o lançamento, por exemplo, do ChatGPT, um avanço muito grande em inteligência artificial, mas esse não é um tema novo, esse é um tema que já é pesquisado há décadas. O que permitiu esse avanço tão grande recentemente? Dois fatores, principalmente. O primeiro é o desenvolvimento dos hardwares. O que é essa palavra aqui estranha? São os computadores. Tudo que existe, né, na internet, no mundo digital, está em servidor. Então, as informações, né, elas são registradas em máquinas. Então, as empresas de tecnologias têm grandes centros de dados com essas máquinas. Aqui na imagem é um exemplo disso. E cada vez mais a gente consegue processar mais informação em menos espaço. Então, todos os elementos de uma máquina, de um computador, eles estão menores. Ou seja, a gente consegue guardar muita informação dentro de pouco espaço físico. Esse é um ponto que permitiu esse avanço. O segundo ponto é a quantidade de informação que a gente tem disponível para treinar esses modelos. Então, a gente já está vivendo numa era digital com a internet há algumas décadas, né, pelo menos 2 décadas, e a gente tem muita base de dado, de texto, de imagem, etc., que pode ser usada exatamente para treinar esses modelos. Então, esses dois fatores fizeram com que as pesquisas e os modelos de inteligência artificial avançassem muito nos últimos anos. E aí, dentro de inteligência artificial, existem várias. Existem inteligências artificiais para dirigir um carro, etc. Aqui, o que a gente vai focar são as IAs generativas de texto, que nada mais são do que um modelo com capacidade de prever e gerar a próxima palavra com base nas palavras anteriores. Ou seja, no exemplo que eu dei do céu é azul, a inteligência artificial está completando uma frase com base em tudo que ela tem de análise e treinamento em bases de dados gigantescas para construir esse texto. E uma IA generativa de texto, ela cria textos. Tem as IAs generativas de imagem, que criam imagens, de vídeo e por aí vai. Aqui no contexto educacional, eu vou dar esse foco nas IAs generativas de texto. Então, elas fazem essa previsão da próxima palavra. E eu gosto até de fazer essa brincadeira aqui com essa definição, que uma IA generativa de texto é uma tecnologia capaz de... O que um modelo generativo de texto faz é completar esse espaço. Vai completar essa palavra e a próxima palavra e a próxima palavra, com base em todo o contexto de treinamento que o modelo já teve. E aqui tem algumas opções, pode ser prever, escrever, definir, elaborar, e não necessariamente, né, na verdade não é um fato que o modelo generativo de texto tem consciência. Ele está prevendo uma palavra depois da outra e construindo um texto com base no contexto que você pediu. Então, de acordo com o que você pediu para a inteligência artificial, é o texto que ela vai criar, mas também com base em todo o treinamento que ela teve. E aí, pessoal, é isso sobre contexto, né, do que é uma inteligência artificial. E no próximo módulo eu vou falar sobre quais atividades, né, da vida prática podem ser realizadas ou não por inteligência artificial.